ut mederer contritis corde. Assim soa em latim o lema episcopal de Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, presidente da Sociedade Mineira de Cultura e grão-chanceler da PUC-Minas. Lema que o acompanha qual eco de seu ministério episcopal, desde aquele memorável dia em que foi revestido da plenitude do sacerdócio, pela prece consecratória de ordenação de Dom Lucas Moreira Neves, no presbitério da Catedral de Santo Antônio em Juiz de Fora. Lema que subscreve seu brasão episcopal. O lema em latim, ut mederer contritis corde, como alguns outros textos bíblicos, neste caso, envolve-se em uma complexa análise relacionada como compreender seu sentido e, consequentemente, ser traduzido. Dom Valmor entende bem do assunto por ter trilhado os passos da ciência bíblica quando realizou seu mestrado no Pontifício Instituto Bíblico de Roma, por ter também ele participado do processo de tradução da Bíblia da CNBB, sabe que traduzir não é somente verificar o verbete em um dicionário e encontrar o seu melhor correspondente na língua do destinatário da tradução, mas ser capaz de colher o sentido da palavra no emaranhado do texto em que ela se encontra, para transmitir o conteúdo de que uma frase é portadora. A construção em hebraico do lema de Dom Valmor, Lahabosh Lenish Berelev, formada pelo cal construto infinitivo com sentido final, Lahabosh, pelo particípio unifal masculino plural construto preposicionado, Lenish Bre, seguido pelo substantivo masculino singular, Lev, é geralmente traduzida esta frase por muitos especialistas em 3 direções. Primeiro, enfatizando como núcleo do complemento verbal os corações, e assim poderia soar enfaixar os corações feridos, ou suas chagas, enfaixar as chagas dos corações feridos. Uma segunda hipótese, enfatizando como núcleo do complemento verbal as pessoas cujo coração é ferido, curar os feridos de coração. E uma terceira, enfatizando como núcleo do complemento verbal as pessoas feridas, indicando em que aspecto elas o são, curar os feridos no coração. A Septuaginta, também conhecida como tradução grega dos 70, tendo sido produzida por tradutores que conheciam a mente semita, assim traduz em grego, Iasasthai tus sintetrimenos te cardia, indicando a mesma linha que será depois adotada pela Vulgata, ut mederer contritis corde, para curar os feridos no coração. A citação em latim corresponde à tradução da Vulgata de São Jerônimo do texto de Isaías, capítulo 61, versículo 1, e que indica o sentido do ministério episcopal de Dom Valmor. Segue a linha da tradução da Septuaginta. O verbo mederer em latim, aqui na primeira pessoa do imperfeito ativo do modo subjuntivo, pode ser traduzido como curar. E tem como complemento o caso dativo em latim, o que justifica a forma plural contritis, a qual, se interpretada como particípio perfeito passivo, traz uma perspectiva semântica muito significativa e poderia ser traduzida como janela hermenêutica indicativa de alguém que foi ferido no passado e que, todavia, no presente, traz as marcas da ferida ou a própria ferida aberta. Como geralmente propõe o aspecto perfectivo nas línguas clássicas, a situação que se iniciou no passado ainda continua no presente. A pergunta que poderia ser posta, curar os feridos, mas feridos de que tipo? Marcados por que tipo de catálogo nosológico? Encontra sua resposta no próprio lema, quando este se conclui com a forma corde, ut mederer contritis corde. Corde, forma latina do ablativo,
indicativa de um adjunto adverbial, neste caso, locativo. Em outras palavras, não se trata de qualquer ferida, mas daquela que se instaura no coração. Para concluir a breve e sintética análise, nota-se que toda a proposição é anteposta por uma conjunção indicativa de finalidade, a conjunção ut, regente do modo subjuntivo, ut, para a fim de, mederer, curar, remediar, contritis, os feridos, corde, no coração. O versículo bíblico escolhido por Dom Valmor, sendo anteposto pela conjunção final, indica, portanto, uma finalidade, um escopo, e por isso mesmo traz consigo um propósito: o de viver a vida que circunscreve o itinerário do ser bispo, como o de alguém que mira um horizonte, e este horizonte não se torna somente perspectiva a ser alcançada, mas concomitantemente ponto de partida, guia e bússola, pois é a finalidade que move os passos do sujeito, deslocando-o do estado inicial em que se encontrava para o horizonte que passa a guiá-lo. Se o verbo curar é assim, então ele possui um objeto, porque quem cura, cura alguém ou alguma coisa. E este objeto, conforme explicitamos pela escolha da Vulgata em concordância com a Septuaginta, em sua tradução do texto hebraico, não é o coração ferido, mas os feridos no coração. Apenas um jogo de palavras? De modo algum. Se assim fosse, qual o sentido do estudo linguístico? Se fosse o coração ferido, o alvo seria o coração. O coração ninguém discute, em termos de antropologia cultural, é quase sempre o órgão símbolo da vida, das emoções e até da razão, pois também o próprio coração tem suas razões que até a razão desconhece. A tradução escolhida por Dom Valmor tem como alvo a pessoa, aqui representada pela forma participial perfeita passiva, como alguém que traz feridas, pois o termo é plural. Mas não são elas quaisquer feridas, mas aquelas feridas que se instauram no coração. Em outras palavras, poderíamos inferir que é preciso curar os feridos, e o ponto de partida para esta cura é o coração. Neste caso, a missão do arcebispo se torna seguramente conclamada à disposição heróica do amor oblativo, o ágape, pois tais feridas possuem um tempo de recuperação que não se pode prever como ocorre com outras feridas do ser humano. Inserem-se no contexto chamado por alguns de pântano da alma, onde mais do que nunca o sujeito ferido precisa não somente identificar a ferida, mas desejar que ela seja de fato curada. Em muitos casos, pelo complexo mundo que compõe o processo interior do sujeito, ele não almeja a cura, pois a ferida se torna seu único troféu vitimista, por meio do qual ele adia e perpetua, contra quem considera seu agressor, a vingança ressentida e permanente, pois enquanto não é curado, porque não o quer, o outro estará sempre na condição de algoz, e ele, ferido, de vítima. Muito significativo, como já acenei em meu artigo, Perdão como Separação do Ato, que no universo do campo semântico que compõe o catálogo de certas feridas internas do coração, esteja quase sempre o elemento passado. Claro, não existe ferida que não já tenha tido um início. O passado caracteriza, assim, o conceito ferido como um passivo perfectivo e aponta a dimensão da imagem que deseja a todo custo ser vista. É curioso, pois enquanto etimologicamente o termo mágoa, do latim mácula,
mancha, indica algo realizado no ontem, cuja marca, a mancha, permanece no presente, o termo rancor, do latim rantidus, indica rançoso, estragado, algo que fede. Indica algo do ontem, mal conservado, mal integrado no hoje, e por isso rançoso. Já o termo ressentimento, por sua vez, formado pelo verbo sentir e o prefixo re, gravita semanticamente em torno da imagem de algo que retorna, que não quer ir embora e que insiste em ser sentido uma vez mais. Em todos os três termos, nota-se a presença da memória, pois a mancha remonta ao passado precedente a si própria, quando ela ainda não existia, e, portanto, toca o sentido visual e, às vezes, até o tátil, quando se tenta a todo custo remover aquela mancha. Já o rancor remonta ao estado precedente do alimento, em que ele possuía bom odor e boa aparência, e, portanto, ao sentido visual, olfativo, gustativo e tátil. Enfim, o ressentimento é dos três termos aquele mais complexo, pois sentir pode significar perceber com os sentidos, e, portanto, ressentir envolve trazer à memória a complexidade destes sentimentos, que podem ter sido vivenciados na pluralidade que envolvem todos os sentidos: a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. Em síntese, o ser humano sofredor em sua múltipla e complexa dimensão afetiva e emocional. Por isso mesmo, na literatura, o perdão é considerado lenitivo e superador de tal condição. É visto comumente como o caminho de superação e vitória sobre o ressentimento. Ressentir indica um refluxo emocional. E quem já foi diagnosticado com isso, ou já leu literatura sobre isso, sabe o que significa uma coisa que não vai e volta. O refluxo emocional, o retorno iterativo interior do azedume afetivo, que não é nem digerido e nem expelido, e adia, tristemente, o processo da cura. Quase sempre, a reação de dor e ira que o magoado ou ressentido relata é desproporcional ao fato causador. A desproporcionalidade deve-se ao fato de alguma antiga ferida, trauma em grego, trauma, ferida, ainda aberta, não cicatrizada. Existe de sua parte uma forte compulsão à repetição, reiterada, torturante. Quase sempre, o ressentimento despertado é acompanhado por um desejo de vingança. Por fim, pode ocorrer, segundo alguns autores, que o rancor seja cultivado ao longo de toda a vida e o coração permanece ferido, causando o que alguns autores identificam como um envenenamento psicológico. Como eu não me curo da dor que sinto diante do algoz que me feriu, eu me enveneno, bebendo o próprio veneno que vem para o meu interior, pensando na mão que me machucou e me esquecendo de que o envenenado acabo por ser somente eu. No fundo, o ressentido não quer que o outro não exista ou morra. O ressentido não quer que o outro vá embora. O ressentido quer que o outro viva, mas viva no castigo, no sofrimento. Se não o vê sofrendo aqui, corre o risco de usar até da religião para alimentar o desejo de que seja castigado na eternidade pela justiça divina. Por ser o coração uma morada cuja porta somente é aberta de dentro para fora, corre-se o risco de que a finalidade do exercício da cura se encontre com o cansaço do esforço, em que o alvo parece não ser nunca alcançado. No entanto, há um pormenor que não pode ser esquecido em minha fala, e este detalhe faz toda a diferença neste contexto. Caso contrário, a minha explicação sobre o lema de Dom Valmor
poderia nos levar todos à frustração e ao desânimo, pois parece ser quase impossível curar os feridos no coração. No entanto, existe um pormenor. O lema de Dom Valmor é constituído por uma oração subordinada final, como já antes acenamos, por ser introduzida pela conjunção final subordinada ut. Logo, se ela é subordinada, então ela depende de uma principal, graças a Deus, na qual se lê, no início do capítulo 61 do profeta Isaías, o Senhor me ungiu e me enviou. Enviou-me com uma finalidade. O envio indica a missão. E assim, Dom Valmor entende que seu itinerário é uma missão. E o missionário não é jamais a origem de si mesmo. Ele é enviado. Ele não é a origem do próprio envio, e nem da própria fala, e nem daquilo que faz. Ele é portador de uma mensagem maior que sua palavra, maior que sua pessoa. Esta mensagem não é sua, é daquele que o enviou. Esta missão não é sua, é daquele que o enviou. A cura efetiva dos feridos no coração somente poderá ser realizada, então, na perspectiva da oração principal que rege todo o contexto do versículo. E assim nós entendemos do ser o alter Christus. Aquilo que significa, na sua pessoa, na pessoa do bispo e do arcebispo, que enquanto pastor vive à semelhança de Cristo, seu Senhor, e assim ele dá o sentido ao seu lema. Seu lema episcopal, caríssimo Dom Valmor, é um desafio e dos grandes. Mas por aquilo que nós conhecemos do Senhor, o Senhor sempre viveu de desafios. Até parece que o Senhor gosta deles. E por isso mesmo, enobrece sua trajetória, grandemente marcada pelos passos que não passam despercebidos por nós, que temos o privilégio de acompanhar seu dedicado ministério episcopal, e pela forma como Vossa Excelência indica que antes do coração vem a pessoa, antes da ferida, o sujeito, antes da enfermidade, alguém que necessita ser cuidado em vista da recuperação da saúde. O Cristo bom pastor, médico dos médicos, bom samaritano, que ao passar ao lado da estrada de nossos itinerários, não vai jamais adiante sem nos estender a mão, abençoe, inspire e guarde Vossa Excelência, com vida e saúde ad multos anos, para que continuemos a testemunhar como Vossa Excelência incansavelmente se debruça sobre quem está ferido e desta pessoa se aproxima, oferecendo-lhe a acolhida da escuta, o horizonte da palavra, a cordialidade da presença, a generosidade da paciência em aguardar os processos de cada passo, os sacramentos de cura, os quais em persona Christi Capitis, Vossa Excelência ministra com seu ministério. Vida longa a Vossa Excelência. Parabéns.